Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena, nosso programa aqui do Observatório da TV que semanalmente relembra trajetórias de grandes figuras do nosso cenário artístico que já nos emocionaram muito, já nos divertiram muito e ou ainda tem muita lenha para queimar ou mesmo tendo essa lenha para queimar resolveram se retirar da atividade artística, se aposentaram, como é o caso da nossa homenageada deste programa, Cleide Blota. Antes de falarmos sobre Cleide Blota, uma grande atriz, eu peço a você, como peço sempre, que faça a sua inscrição no canal do Observatório da TV, se você não tiver feito isso ainda. Ative o sininho para receber a notificação a cada conteúdo novo que nós publicarmos aqui, conteúdo este produzido pela nossa Monte Content. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos com outros noveleiros que você conhece, pense com carinho na chance de ser membro do canal, tudo isso faz com que nós sigamos crescendo. Rumo agora aí aos 70 mil inscritos, talvez, quero eu, né? Que quem sabe aí no dia da publicação deste vídeo, que estamos gravando com um pouco de antecedência, já não haja esses 70 mil inscritos. Ajudem a gente! Não me deixem só, como diria o outro. Pois bem, Cleide Blota, ela nasceu em Belo Horizonte em 1936, no dia 18 de novembro, portanto, ela tem 87 anos de idade atualmente. Cleide Aparecida Meucci Blota, acredito que seja assim que se diz o sobrenome dela, Meucci, pela forma como se grava. Cleide Blota foi casada por muitos anos, acho mais de 50, salvo erro meu, com o já falecido ator e diretor Gonzaga Blota, que por sua vez era irmão de Blota Júnior. E adotou esse sobrenome dele, o Blota. Quando ela se transferiu para São Paulo, enfim, e começou a trabalhar bastante como garota propaganda, anunciadora na TV Record, ainda com menos de 20 anos de idade, ela bonita, com a voz bonita, chamou a atenção, não tardou para fazer algumas incursões na teledramaturgia, como por exemplo em O Segredo de Cristina, que, salvo engano meu, foi uma novela exibida de forma não diária, em 1958, ou um unitário, enfim, as fontes divergem um pouco. Teleteatro, né? Mas a partir dos anos 60, Cleide Blota passa a dedicar-se especificamente à atividade de atriz e integra o elenco de algumas novelas na TV Excelsior, como a primeira delas, A Moça que Veio de Longe, em 1964, baseada na obra do Abel Santa Cruz. Depois ela viveu Joana em A Muralha, da obra da Diná Silveira de Queiroz, e participou também de 10 Vidas. As 3 novelas são da Ivani Ribeiro. A personagem dela em 10 Vidas, que eu anotei aqui para não... Aliás, eu não anotei não, mas eu tô falando errado, não é 10 Vidas não, é Os Estranhos. A personagem dela em Os Estranhos, então são A Moça que Veio de Longe, A Muralha, 10 Vidas e Os Estranhos. 4 incursões, as 4 novelas são da Ivani Ribeiro. E a personagem dela em Os Estranhos era uma moça que escondia a sua beleza por trás de uma roupa que não era muito condizente com a sua idade, um corte de cabelo, uma maneira de prender o cabelo, óculos de aro grosso, enfim, e era levada a revelar-se, deixar de lado aquela personalidade que a envelhecia ou que a enfeiava, ou como queira, pelo personagem do Roberto Maia, salvo equívoco da minha parte. Depois, ela nos anos 70 fez uma breve incursão na teledramaturgia da TV Tupi, em 2 produções de um momento em que a Tupi apostou também em novelas produzidas no Rio de Janeiro, não apenas aqui na sua base de São Paulo. Então, Cleide Blota esteve em Tempo de Viver, do Péricles Leal, foi só uma participação, salvo equívoco meu, e depois ela participou de uma das histórias de Jerônimo, o Herói do Sertão, escritas pelo autor da novela de rádio transposta para a TV, o Moisés Veltman. A personagem dela se chamava Doroteia. E Cleide Blota, se não é a primeira, é uma das primeiras representantes de uma categoria que tem gente que qualifica até um pouco pejorativamente, que é a mulher do diretor.
Ela fez muitas novelas, muitos trabalhos, como o próprio Jerônimo, com direção do Gonzaga Blota. Eles já eram casados naquela época. E várias novelas que ele dirigiu ou que ele supervisionou, enfim, tiveram a Cleide Blota no elenco na TV Globo a partir dos anos 70. Mas, além de ele não trabalhar efetivamente com ela dirigindo, mas ela, por ser mulher dele, enfim, as pessoas pensam que isso facilita a vida de alguém. Por um lado pode facilitar, mas por outro dificulta muito, às vezes da parte do próprio marido. Porque para dar o exemplo aos outros artistas de que não há protecionismo, de que não vai ter um tratamento diferente, a própria Cleide já declarou que era cobradíssima pelo Gonzaga Blota em relação aos outros colegas, quanto à pontualidade, quanto a texto decorado, quanto ao rendimento do trabalho efetivamente, para que desse o exemplo e ninguém ficasse falando que ela fazia corpo mole porque era mulher do diretor. Mesmo assim, trabalhou muito com ele, porque devia funcionar, né? Ele não devia ter que precisar chamar a atenção, enfim, passar carão, como se diz, né? E a partir dos anos 70, Cleide Blota emendou uma série de trabalhos na TV Globo, às vezes em novelas inteiras, às vezes só participações. Por exemplo, ela ingressou na dramaturgia da TV Globo em 1974, fazendo Mirtes, salvo equívoco meu, numa novela da Janete Claire chamada Fogo sobre Terra. Depois ela participou de Cuca Legal, do Marcos Rey, e de Senhora, como Maria do Carmo, novela do Gilberto Braga, baseada na obra do José de Alencar, em 1975, essas duas. Senhora, primeira novela das 6, gravada em cores, inclusive. Estamos esperando aí no Globoplay. Espero também que na data em que vocês vão ver esse vídeo, quem sabe a gente não tenha novidades a esse respeito, né? Vamos torcer. Enfim. Depois, Cleide Blota participou de Vejo a Lua no Céu, uma novela do Silvan Paeso, baseada na obra de Marques Rebelo, exibida em 1976. Cuca Legal teve direção do Oswaldo Loureiro. Fogo sobre Terra, do Walter Avancini. Vejo a Lua no Céu, do Erval Rossano. Senhora, também do Erval Rossano. Então ela ainda não trabalhou com o Gonzaga na TV Globo, numa novela assinada por ele até essa altura. Mas isso não tardaria a acontecer. Em 1976 para 77, ela fez uma participação em Duas Vidas, como Roberta, novela da Janete Claire, dirigida em boa medida pelo Gonzaga e implantada pelo Daniel Filho. Depois, em 1977 para 78, com essa mesma dupla, Daniel Filho e Gonzaga Blota, ela fez a Doralice, mulher da juventude do Herculano Quintanilha, protagonista da história, que era o Francisco Coco, mãe do filho dele, o Alain Stepan Nercessian, na novela da Janete Claire, O Astro. E participou também da substituta de O Astro, Dancing Days, do Gilberto Braga, como Emília, mãe do Raulzinho, que era o papel do Eduardo Tornag. Em 1979, ela voltou ao ar em outra novela das 8, do Lauro César Muniz, que teve o Gonzaga também, salvo erro meu, entre os seus diretores, Os Gigantes. Aí ela vivia Selma, mãe da Renata, que era a Lídia Bronte. Em 1980 para 81, ela foi a mãe do Renato, que é o José Wilker, e da Lídia, a Sura Berchevski, casada com Raul Ari Fontoura, personagem dela, Yara, em Plumas e Paetês, novela que foi escrita pelo Cassiano Gabos Mendes e também pelo Silvio de Abreu. Entre 82 ali, ela teve uma sequência de trabalhos nessa época, 82 para 83, e participou de 3 novelas seguidas da faixa das 6, as 3 dirigidas pelo Gonzaga. O Homem Proibido, o papel de Dona Zulema, mulher do Antônio Villani, que era o Castro Gonzaga, mãe do mocinho da novela, o Paulo Davi Cardoso. Essa novela era do Teixeira Filho, baseada em Nelson Rodrigues. Depois ela participou do meio para o fim, mais ou menos, de Paraíso, do Benedito Rui Barbosa, no papel da Madre Superiora. E essa novela virou de 82 para 83. E em 83 ela foi a Joana, em Pão Pão Beijo Beijo, do Walter Negrão. Joana era empregada da chácara onde morava a Mama Vitória, que era a personagem da Lélia Abramo. E ela tinha uma filha que ela criava sozinha, porque o marido era um bandido, metido com coisas erradas. O Geraldo, que era o Roberto Faisal. Essa filha era a Nina, papel da Tássia Camargo, sobre quem nós fizemos um Vale a Pena recentemente, que a própria Tássia nos procurou para elogiar. Inclusive, obrigado, Tássia, um beijo para você. E se você não viu, veja aqui nas nossas playlists, que está fácil de encontrar.
Depois de Pão Pão Beijo Beijo, Cleide Blota fez uma participação em Corpo a Corpo, do Gilberto Braga, no papel de Andréia. Fez Tititi, a Lídia, que trabalhava ali no ateliê de moda do Vitor Valentim, que era o Luiz Gustavo, novela do Cassiano Gabos Mendes, entre 85 e 86. Foi a Jurema, salvo erro meu, a dona Jurema, que era uma assistente social na novela O Outro, do Agnaldo Silva. Ela entra pelo meio da novela também. E em 1988, uma personagem muito divertida, Lourdes, mulher do Robério, que era o Older Casarré. Ele trabalhava na fazenda do seu Altino Flores, que era o Paulo Goulart, e ela basicamente cuidava de uma pensão para estudantes, na casa deles, na cidadezinha do Rio Novo, nessa novela do Walter Negrão às 6 horas. Fera Radical, uma novela bastante interessante, bastante boa essa novela, uma novela que até nem parece uma novela das 6, por muitos motivos, embora seja bem novela das 6 em outros. Muito divertida essa Dona Lourdes e a dupla dela com o Robério, de quem ela sentia um ciúme danado, enfim. Depois, Cleide Blota participou em 1989, rapidamente, de O Salvador da Pátria, do Lauro César Muniz. Fez o papel da dona de um restaurante, dona de uma pousada, algo assim. Rapidamente, apareceu em um capítulo só ou dois. E em 1990 esteve no elenco de Gente Fina, uma novela do Luiz Carlos Fusco e da Marilu Saldanha, desenvolvida a partir de um argumento criado pelo José Louzeiro. Nessa novela, ela interpretava uma personagem que era a confidente, a amiga da milionária Janete, que era a Sandra Breyer, uma personagem chamada Beatriz, que no decorrer da história acaba se envolvendo com um policial que investiga crimes ocorridos na trama da novela, o Teixeira, que era o papel do Rogério Frois. E na década de 90, Cleide Blota começa a desacelerar um pouco a participação dela em novelas, dirigidas ou não pelo Gonzaga Blota, né? Por exemplo, em 1992 ela faz uma minissérie dirigida pelo Paulo Afonso Grisoli, vive o papel de Marina em Teresa Batista, que é escrita pelo Vicente Sesso, da obra do Jorge Amado. Um pouquinho antes ela fez uma participação breve em Perigosas Peruas, que é uma novela do Carlos Lombardi. Ela viveu a mãe de uma moça chamada Maria Doida, que era a Silvia Buarque. Depois esse nome é mais ou menos reaproveitado em Uga Uga, Maria Louca, que é a Lúcia Veríssimo, mas em Perigosas Peruas era Maria Doida. No decorrer da década, ela ainda participou de Sonho Meu, entre 93 e 94, o papel dela era a Dona Verbena, mãe do Luiz Ortega, que era o papel do Alexandre Lepiani, um rapaz que se envolve com uma mulher da idade da mãe dele, que é a Iola Magalhães, que fazia, né, a Magnólia. Em Tropicaliente, a Cleide entra mais ou menos pelo meio também e fica até o final no papel da Ivanilda, que era chamada de Hilda, a governanta da casa da Isabel e do Bonfim, a Lúcia Alves e Ednei Giovenazzi, que chantageava, vivia tendo uns encontros às escondidas assim com a Letícia, que era o papel da Silvia Pfeiffer, porque ela sabia das reais circunstâncias da morte do marido da Letícia, o Jordi, que era o Jonas Bloch. E a Hilda era prima da Isabel, né? Mas trabalhava ali de governanta, ninguém sabia desse parentesco, enfim. Depois, ainda na década de 90, passado Tropicaliente, a Cleide Blota esteve em O Fim do Mundo, do Dias Gomes, papel de Creusa, salvo engano meu, em 1996, e em 1998 despediu-se da atuação em telenovelas como Josefa, a desagradabilíssima mãe da Vilma, a Isadora Ribeiro, sogra do Henrique, que era o Edson Celular, e filho da Marta e do César, Glória Menezes e Tarcísio Meira, em Torre de Babel, novela do Silvio de Abreu, com direção da Denise Sarraceni. Cleide Blota é uma atriz que é sempre bom da gente ver, tem muita coisa dela agora no Globoplay ou no canal Viva, e é muito bom a gente ver a Cleide Blota em cena, porque é uma atriz de talento, uma atriz que atuava com muita naturalidade. Eu digo atuava porque ela não atua mais, embora ela ainda esteja viva. Muita naturalidade, muita beleza, uma voz muito bonita, enfim. É de uma safra realmente diferente, né? De uma época em que ela juntou muitas experiências para, com uma boa direção, com boas personagens, enfim, resultar nesses trabalhos que são tão lembrados. Alguns vocês perceberam que eu gosto um pouco mais, né? Como por exemplo a Dona Lourdes, ou a própria Emília, Dancing Days, e outros que eu gostaria de ver bastante mais. Gosto muito da Yara também, de Plumas e Paetês, que eu pude acompanhar
compacto, muito interessante aí que havia na internet, enfim. E é uma pena que ela não atue mais, mas ao mesmo tempo é interessante o motivo pelo qual tanto ela quanto o próprio Gonzaga Blota se retiraram da vida artística do final dos anos 90, começo dos anos 2000 para cá. Ele faleceu em 2019, a Cleide ainda está viva, e eles resolveram aproveitar um pouco a vida juntos, né? Sem a correria dos estúdios, sem o estresse realmente. E, enfim, colher os louros de uma vida, de tantos anos dessa vida juntos, aproveitar realmente um ao outro. Já faz alguns anos que ela mora em Araruama, na região dos Lagos, estado do Rio de Janeiro. Um sonho que ela tinha e infelizmente não realizou foi o de apresentar um programa de variedades na televisão. Ela tinha esse propósito declarado ainda nos anos 80, se eu me lembro bem. Infelizmente isso não foi possível. Mas, de qualquer maneira, os muitos papéis que ela interpretou na nossa teledramaturgia asseguram a memória do seu trabalho e a nossa saudade. É uma pena que já há 26 anos, 25 se a gente contar o término de Torre de Babel, ela não atue mais. Mas pelo menos foi por um bom motivo e por escolha dela, e não porque deixaram de chamá-la ou qualquer coisa assim. Cleide Blota, eu espero que caso ela assista aqui ao nosso programa, ela o aprecie. Você que a admira, acompanhou a carreira dela, muito ou pouco, enfim, tem a oportunidade agora com muitos resgates, espero que tenha gostado também. E na próxima semana, outra grande figura do cenário artístico, a exemplo da Cleide Blota, ainda viva para receber essa homenagem, será focalizada aqui por nós no Vale a Pena. Obrigado a você e um abraço. Tchau!